Boa tarde, mulheres. E aí, como vocês estão? Prontas para mais uma viagem? Vamos viajar aqui neste livro que nós estamos estudando, maravilhoso, do Berço ao Altar, do pastor Josué Gonçalves. E hoje nós estamos na aula 20, capítulo 20. O que diz aqui no capítulo 20? Como pai, aprendi a melhor maneira de ensinar os meus filhos a orar. E eu sempre falo com vocês, primeira coisa, vamos avaliar o título, vamos pensar no título, no tema, porque isso daí já ministra nos nossos corações. Eu aprendi a melhor maneira de ensinar o meu filho a orar. Você também quer aprender? É o que ele vem nos ensinar. Você também acha importante a oração? Você quer saber como ensinar o seu filho a orar? Você sabe como orar? Então tudo isso você tem que tá prestando atenção, respondendo essas perguntas para vocês, porque é sobre isso que o estudo vai falar. E só vai fazer sentido para mim e para você se realmente eu estou com esse desejo de aprender. Eu leio, me chamou a atenção. Eu quero entender sobre isso daqui, eu me interesso. Então a primeira coisa é isso gerar e encontrar um lugar no seu coração. Olha que frase tremenda. Pais que oram pelos filhos colherão frutos. Pais que oram com e pelos filhos colherão frutos que transcendem a eternidade. E por que eu marquei aqui essa frase? Porque eu gostei demais dessa parte que ele fala assim: pais que oram com e pelos seus filhos. Então eu tenho um compromisso de orar com os meus filhos. Muitas vezes eu entendo sobre a oração, a importância da oração, eu creio na oração, eu oro ao Senhor e eu entrego, eu abençoo a vida dos meus filhos através da oração, eu falo com Deus, mas eu não tenho um tempo de oração com o meu filho. E aí nós vamos ver aqui qual é a melhor maneira de ensinar o meu filho a orar. E aí ele conta a história dele, o pastor Josué Gonçalves conta que os pais dele tiveram 9 filhos biológicos. E a maior preocupação do seu pai era que os filhos se tornassem discípulos piedosos de Jesus. Primeiro ponto, a maior preocupação do pai dele era que os filhos se tornassem discípulos de Jesus. Então, assim, eu já aprendo aqui. Qual que é a minha maior preocupação com o meu filho? Quando você pensa no seu filho, nós estamos falando de filho, quando você pensa no seu filho, o que você pensa? Como que você quer que o seu filho seja reconhecido, conhecido? Como? No caso dos pais do pastor Josué Gonçalves, ele queria que os filhos se tornassem discípulos de Jesus, fossem conhecidos como os discípulos de Jesus. E para serem conhecidos como os discípulos de Jesus, o que ele precisou fazer? Então, eu já tenho o destino, eu sei o que eu quero, como que eu vou fazer este caminho para alcançar aquilo que eu quero? Aí o que ele falava? Motivava a ler a Bíblia todos os dias, motivava a orar todos os dias. E eu gosto desse verbo, motivar, porque nem sempre é fácil. Então, como é que eu vou desenvolver essa motivação para o meu filho sobre ler a palavra, sobre orar, sobre estar na presença do Senhor? Como é que eu vou motivar? Muitas vezes eu não estou conseguindo motivar nem a mim mesma. Então, o primeiro ponto sempre parte daqui para depois eu conseguir atingir ali. Eu estou tão preocupada com a vida do outro, eu estou tão preocupada com a vida do meu filho, eu estou tão preocupada com a vida do meu esposo, mas eu ainda não consigo ser essa pessoa que eu quero que ele seja. Já falamos sobre isso. Então, a principal motivação é ele te ver. Ele fala que o pai dele era o exemplo. O pai dele acordava às 5 da manhã. O pai ensinava a orar junto com eles. Orava pelos filhos e com os filhos, pelo exemplo. Olha que forte isso, gente. Então, o nosso exemplo é a grande motivação. A melhor maneira de ensinar o seu filho a orar é você orando.
O seu filho precisa te ver de joelho. Seu filho precisa te ver falando com o Senhor no carro. O seu filho precisa te ver você entrando no seu quarto, fechando a porta e falando: agora é o meu momento de oração. Agora é o momento que eu vou fazer isso. Ele está te vendo e ele precisa viver isso com você. Você precisa trazer o seu filho para esse momento de oração. Quando a gente faz isso, quando a gente envolve os nossos filhos, quando nós envolvemos as pessoas que estão ao nosso redor nesse ambiente de oração, o que nós estamos gerando? E eu gostei demais, conforme eu fui lendo, eu fui colocando aqui alguns pontos. O que acontece quando eu envolvo o meu filho para essa situação? Eu planto sementes de fé. Nossa, que forte isso, gente. Lançar sementes. A semente a gente sabe que ela vai florescer, que ela vai germinar, que ela vai crescer. Essa fé, você entende? Gradativamente crescendo, eu lancei uma semente de fé. A semente não vai ficar parada ali. Ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai florescer, ela vai criar raízes, ela vai frutificar. Então é a oração, porque o meu filho vai me ver gerando isso ali no meu secreto, gerando isso junto com ele, e eu vou estar germinando essa semente. O que eu gero? Comunicar com Deus. Eu ensino meu filho que a oração é uma forte arma de comunicação com Deus. Eu tiro pelo menos eu tinha esse pensamento de um Deus distante lá no trono, poderoso sim, mas bem distante de mim. E eu coloco Deus aqui pertinho, desenvolvendo essa comunicação com Ele. Eu sei que eu falo e Ele escuta, eu sei que Ele fala e eu escuto. Pensa que tremendo que é isso, quando o seu filho percebe, porque você é referência. Então, quando ele percebe que você está falando com Deus, ele sabe que você não é uma louca, não é uma tola, não está falando com o imaginário. Não, ele está vendo que você tem fé e você está falando porque você acredita na comunicação. Você acredita que o Senhor está te ouvindo e você acredita que o Senhor vai falar com você. E ele percebe isso. Muitas vezes nós emocionamos, nós choramos, nós rimos, nós nos alegramos. Tudo nesse momento da oração. A oração nos aproxima de Deus, claro, porque Ele está vendo ali, e como eu acabei de falar, Ele é real nesse ambiente, Ele está próximo de você, e o seu filho está percebendo tudo isso. Ajuda a encontrarmos conforto. Nós precisamos entender que a oração, ela gera no nosso coração. E isso já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você. Se não aconteceu, eu te convido a entrar no seu quarto, fechar a porta, falar com o Deus em oração e Ele vai te ouvir. E você vai receber o conforto que você está precisando. Em momentos, às vezes, de angústia, em momentos, às vezes, onde a sua mão não chega, a sua voz não chega, você não pode fazer nada, você entra para o seu quarto, você ora ao Senhor, você não necessariamente entrar para o quarto, entende? É naquele sentido figurado, é onde você está falando com o Senhor nesse momento, mas você consegue colocar para fora e obter o conforto daquilo, a resposta para aquilo que você quer. Mas o que você precisa fazer? Tentar. Experimentar. Lia, o que é isso que você está falando? Eu estou falando que é possível você se comunicar com o Senhor, é possível você falar com o Senhor, é possível você receber esse conforto e essa resposta que você está almejando. Ele te dá direção, esperança no tempo de alegria, esperança no tempo de dificuldades. É nesse momento aí que é gerado, sabe? Quando você está alegre, você ora, aquilo parece que alimenta ainda mais a sua fé, ainda mais a sua alegria e te gera a esperança do que ainda vai acontecer melhor do que aquilo que você está vivendo. E no dia difícil também, no dia difícil, quando você está ali na oração e você está clamando, isso está gerando no seu coração também uma esperança para aquilo que vai acontecer, pelo aquilo que você pode ver pela fé que vai acontecer. Está mostrando que você está exercitando aquilo que você acredita. Não é a situação do momento que te define. O que mais que acontece? Fortalece o vínculo familiar. Nós temos falado sobre isso. Então, a melhor maneira de ensinar o seu filho a orar
É orando com ele, porque isso vai fortalecer o seu ambiente familiar. Lembra da aula sobre gerar memórias? Isso vai gerar memórias. E eu costumo dizer, envolva o seu filho nessas situações, sabe? Seu filho precisa saber quais são as suas aflições e as suas alegrias também. Qual é a aflição da casa e qual é o momento de alegria que vocês estão vivendo. Filho, vem aqui, nós vamos estar orando por essa situação e essa situação. Eu me lembro como hoje já escutei os meninos falarem várias vezes quando foi para nós virmos para os Estados Unidos, como foi que isso aconteceu, quando nós 5 dobramos os joelhos juntos e juntos nós pedimos ao Senhor aonde nós estávamos, como foi isso e qual foi a palavra dada para nós naquele momento. Todos os 3 participaram, todos os 3 geraram isso no coração deles e eles sabem como foi, eles sabem contar a história, eles viveram um momento de transição e colheram frutos desse passo que a gente tomou em família. É importante, é fundamental, fortalece. Ensina o seu filho sobre a fé. Nós falamos no primeiro tópico, é a semente que você está lançando. Ensina que a fé, ela não é um caminho individual. Isso é muito interessante, gente. A fé é um caminho coletivo, sabe? Quando eu trago meu filho para participar disso, que eu também quero envolver ele nessa luta, nessa batalha, nessa alegria, e a conquista de tudo isso foi baseado na fé que nós estamos juntos, é maravilhoso. Ele sabe que ele não está sozinho, porque lá na frente, talvez o seu filho já esteja nessa fase adulta, e se você gerou isso no coração dele, ele vai saber o caminho a trilhar. Lia, ele já está nessa fase e eu não ensinei, e como agora vai acontecer? Pequenas atitudes são necessárias, você precisa ensinar. Eu estou aprendendo agora, tudo bem, graças a Deus você está aprendendo agora, então vamos colocar em prática. Lia, eu já sei disso e já venho plantando, maravilha, não para, continua semeando, a gente tem que continuar. O que mais que acontece? Essa vida de oração, quando isso é participativo com todos os membros da família, nutre o crescimento espiritual no coletivo. Queria deixar para vocês Mateus 6,6, porque aqui o Senhor Jesus nos ensina. Olha o que diz Mateus 6,6. Tem 2 versículos que eu quero compartilhar com vocês. Jesus falando: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai. No início do estudo eu perguntei, você sabe como orar? Então aqui o Senhor Jesus, ele nos ensina. Vá para o seu quarto, um momento de silêncio, de tranquilidade, sabe? É onde você está. O que isso quer dizer? Fecha a porta do seu quarto, se desliga das outras coisas. É um momento agora que você quer conversar com o Senhor, como uma pessoa real, quando você tem que pensar como se um amigo seu estivesse ali, ou como se você estivesse indo conversar com o seu psicólogo, com o seu médico. Como é que isso acontece? Pois bem, o psicólogo dos psicólogos está ali esperando você. O médico dos médicos está ali esperando com você. Os mestres dos mestres estão ali esperando com você. Por que às vezes nós temos essa reverência com outro profissional e nosso momento com o Senhor, a gente não consegue se desligar? Desculpa, a gente fica pensando em uma coisa em outra. Não, é o seu momento de oração, é o seu momento de conversa com o Senhor. O pai que está, ora o seu pai que está em secreto, e o seu pai que está em secreto, te vendo, o recompensará. Sabe que eu acho que, na minha opinião, isso daqui, né? Não está aqui no livro que nós estamos estudando. A maior recompensa que eu posso ter dessa oração, que a palavra fala que o seu pai vai te recompensar, é saber que o Senhor está ouvindo aquela minha petição, é saber que o Senhor tem uma resposta para aquela minha petição, é saber que eu não estou sozinha em tudo isso que eu estou passando, sabe? Que eu tenho uma segurança, que eu tenho alguém que está comigo, alguém que está sonhando comigo, alguém que está falando, Lia, não é por aí, é outro caminho. E Ele vai criar uma maneira de recompensar, ou seja, trazer para mim tudo aquilo que eu estou colocando para Ele, trazer para mim como resposta tudo aquilo que eu estou colocando para Ele. Eu acho isso tremendo. Agora, Filipenses, olha só, Filipenses 4,6, isso aqui também é poderoso.
Não estejais inquietos por coisa alguma. Muitas vezes a gente fica ansioso, eu estou preocupada, eu estou inquieta por causa do meu filho, eu estou inquieta por causa dessa situação financeira, eu estou inquieta por causa disso que eu estou enfrentando. Às vezes nós ficamos inquietos. E a palavra fala assim, não fique inquieto por coisa alguma. Antes, faça as vossas petições conhecidas diante do Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Então, em vez de você ficar inquieto, o que você tem que fazer? Faça essa sua oração conhecida. Faça esse seu pedido, essa sua inquietação conhecida. Como que eu vou fazer essa minha inquietação conhecida? Faça ela conhecida para quem pode fazer alguma coisa. Não fica demonstrando a sua inquietação para A, B, C, D. Não vai poder fazer nada. Você está só gerando tumulto, tititi, blá, blá, blá. Não, faça a sua petição, essa sua inquietação conhecida ao Senhor. Ao Senhor, é a oração, é assim que nós fazemos. E aí lá em Mateus 6,6 ele fala que em tudo ele vai te recompensar. Então a resposta para essa inquietação sua é ele que tem. E envolvendo com a família, nós sabemos que isso gera para o nosso filho crescimento saudável, alimentando a sua fé, conhecimento de quem é Deus, sabendo se comunicar com o Senhor. Então, não só para a minha vida, como para a vida de todos aqueles que estão ao meu redor. Agora, eu costumo dizer que é sempre uma escolha. E aí o pastor Josué Gonçalves, ele coloca aqui, os pais que optam por não ensinar os filhos a importância da disciplina da oração. O que acontece? É uma escolha. Mas se você está escolhendo não ensinar o seu filho uma vida de oração, uma vida de disciplina de oração, você tem que saber que seu filho não vai ter conexão com o Senhor, que vai ter uma ausência de um senso próprio, que vai ter uma fragilidade emocional, que vai ter uma falta de direção espiritual, que vai ter dificuldade em lidar com as adversidades, que vai ter menos desenvolvimento do senso de gratidão, que vai ter falta de conexão com a igreja, menos habilidade de enfrentamento espiritual, maior vulnerabilidade a influências negativas e perda de uma conexão espiritual profundo com Deus e com a igreja. Se diante de tudo isso você ainda acha, ok, vou optar por não ensinar sobre a oração. Se diante de tudo isso você fala, não, Li, eu tenho urgência, porque é importante tanto para mim quanto para minha família. Então comece você. O nosso desafio aqui é sempre com você que me escuta. Começa você a ter uma vida de oração, porque nós vimos no início desse capítulo os benefícios que uma vida de oração pode nos trazer. Não é difícil, você só precisa começar a comunicar com o Senhor. E aí tudo mais você vai conseguindo perceber nesse ambiente. Perguntinha para refletir. Com que frequência você reserva um tempo para orar junto com seus filhos? Pensa. Tem esse momento? Já teve? Nunca teve? Vai ter? Com que frequência você ora junto com o seu filho? Que você ora junto em família? E você me responde. Quais são as consequências espirituais que os seus filhos podem enfrentar se não forem ensinados sobre a importância da oração? Você acha que tem alguma consequência espiritual, física, se o seu filho não desenvolver essa oração, se você não estiver junto desenvolvendo esse momento de oração com o seu filho, você acha que vai ter alguma consequência? Quais são as consequências? Porque se você conhece as consequências, se as consequências existem, e se você não tomar uma posição, você está sendo negligente. Então a gente precisa pensar sobre tudo isso. E vamos começar o capítulo 21. Capítulo 21, uma coisa vai complementando a outra, já falei isso para vocês. Capítulo 21, ele fala o seguinte: como pai, aprendi como levar os filhos a serem apaixonados pela palavra de Deus. Gente, olha que lindo.
como levar os filhos a serem apaixonados pela palavra de Deus. Eu gosto, gente, por isso que eu falo assim, o título ele já fala comigo, e eu falo assim, meu Deus, como é que eu vou fazer o meu filho ser apaixonado pela palavra de Deus? Sim, é isso que eu quero, alguém que ame a palavra. Mas ao mesmo tempo que eu começo a pensar sobre isso, eu também venho, de cara já vem assim aquela reflexão para mim assim, mas você é? Porque nós temos falado sobre isso, você é o exemplo. Mas você é apaixonada pela palavra de Deus? Você sente que isso realmente é importante? Conhecer a palavra? Conhecer o que a palavra diz? Conhecer esses versículos que nós lemos aqui? Isso realmente faz a diferença para você? Porque eu quero sim que o meu filho seja apaixonado pela palavra de Deus. Eu quero, Lia, eu quero. Por quê? Porque a palavra, eu acredito que a palavra contém tudo aquilo que ele precisa. Se tem algo que eu posso deixar para o meu filho que vai ser incorruptível, é o conhecimento que ele tem na palavra do Senhor. Isso ele vai levar para todos os momentos. Então é algo que eu quero. Agora, como que eu vou fazer isso? Olha que frase maravilhosa que ele coloca para nós. O amor à Bíblia é um caminho para conhecermos o coração de Deus e a sua vontade para as nossas vidas. Eu sei que a vontade de Deus para a minha vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Você quer conhecer qual é essa vontade boa, perfeita e agradável? Então conheça a palavra. Porque ele está dizendo aqui que conhecer, quando eu conheço a palavra, o amor que eu tenho à Bíblia é saber que ali, nessa palavra, é o coração de Deus. Ali é o que o Senhor reservou para mim e para você. Olha que forte que é isso. Bom, ele conta, sempre tem uma história no início do capítulo, né? E neste capítulo 21, a história que ele conta é do próprio filho dele, do próprio filho do Josué Gonçalves. Ele disse que um dia ele chegou numa ministração e o filho dele que estava ministrando. E aí o filho dele falou o seguinte, eu vou ler. Meu pai investiu grandemente em mim. Patrocinou minha viagem aos Estados Unidos para um intercâmbio, custeou a minha graduação universitária em psicologia, auxiliou-me no meu casamento, financiou um curso técnico na área de gestão de pessoas. No entanto, nenhum desses investimentos se equipara ao que ele fez ao me ensinar a nutrir uma paixão pelas Escrituras Sagradas e pela Bíblia. E ele não parou por aqui. Sabe por quê que não se compara ter uma boa faculdade, fazer uma bela viagem, ter uma boa estrutura, investir no casamento? Olha o que ele responde. Pode-se ir para o inferno sendo fluente no inglês, possuindo um diploma em psicologia, estando casado e tendo uma sólida preparação profissional. Contudo, não é possível ir para o inferno sendo apaixonado pela palavra de Deus. Uau, que tudo! Que tudo, gente. Quando eu sou apaixonado pela palavra de Deus, eu sei o que ela representa, eu sei o que ela contém, eu sei como utilizar tudo aquilo e isso vai me livrar do inferno, gente. E não falo do inferno apenas o inferno eterno. Eu falo do inferno, às vezes, da vida, que você muitas vezes falou assim, ai, minha vida está um inferno. Então, talvez seja falta de conhecimento da palavra. Talvez seja, ou conhece a palavra, mas não ama a palavra como você deveria amar, como eu deveria amar. É conhecer a palavra, é amar a palavra, é aplicar a palavra, é que vai nos trazer essa vida de paz. Isso é tremendo. O que ele diz aqui sobre a palavra de Deus? O que eu e você precisamos entender sobre a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus para você? O que é a palavra de Deus para mim? O que é a palavra de Deus, segundo está descrito aqui nesse capítulo 21. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria, direção e verdade. Você acredita nisso? Então, se você está pedindo um conselho, vamos para a palavra, eu e você.
porque ele diz que é uma fonte inesgotável de sabedoria. Se você está perdida, não sei o que fazer, qual o caminho eu vou tomar, vamos para a palavra, porque ela é direção. Não sei o que fazer, quer viver a verdade, vamos para a palavra, porque ela é a verdade. Primeira coisa, para eu ser apaixonada, eu estou amando esse livro do pastor, estou me apaixonando por esse livro do pastor. Por quê? Porque eu estou vendo aqui verdades. Eu estou vendo aqui coisas que eu posso aplicar na minha vida. E é a mesma coisa com a palavra de Deus. Muito mais com a palavra de Deus. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus porque a palavra deixou de ser apenas um livro histórico que conta historinhas. Não, a palavra passou a ser vida. Vida que ministra na minha vida. Eu acredito naquilo que está escrito, eu sei o poder daquilo que está escrito, eu vivencio aquilo, eu experimento esse direcionamento. Eu sei que quando eu estou triste, eu abro a palavra e o Senhor fala como aquilo me acalma, como eu me apego àquilo como uma verdade. Eu acredito assim. O que mais que a palavra nos oferece? Oferece respostas para as questões mais profundas da vida. Ela fornece um padrão sólido para vivermos de acordo com os princípios divinos. Me oferece respostas, me oferece embasamento. Lia, tudo isso que você está me falando, que você está contando, é com base no quê? Base sólida da palavra. A palavra, ela se garante. Quando eu estou, aqui ele está falando, né? Quando eu estou lendo, estudando as escrituras junto com os meus filhos, porque sempre eu penso em mim, eu penso no coletivo, e a começar sempre com os que estão dentro da minha casa, o que acontece? Eu encontro, os meus filhos encontram, é como se fosse uma bússola para as suas escolhas. Olha só, eu encontro na palavra uma bússola, é tipo assim, a direção daquilo que eu preciso fazer, daquilo que eu não preciso fazer, de que caminho eu vou seguir. Fala sobre valores, sobre propósitos de vida. Elia, tudo que eu estou precisando viver é isso. Então vamos ler a palavra. Vamos estudar a palavra juntos. Vamos nos apaixonar pela palavra. Gente, a palavra é linda. Quantas de vocês aí já começaram o devocional de vocês? Não começou? Hoje é tempo. O que é isso, Lia, o devocional? Para mim é o estudo da palavra. É o tempo que eu tenho, que eu abro ali, eu vou ler Salmos, Salmos fala comigo, aí eu vou ler Lucas, nossa, Lucas conta história, meu Deus, aí eu volto para Juízes, meu pai, fico assim, chocada com tanta coisa acontecendo, tanta coisa linda que está demonstrada ali naquela palavra. E aquilo vai caindo no meu coração, aquilo vai gerando vida em mim, vai trazendo esperança para mim. É porque eu trato a Bíblia como a palavra de Deus. Eu trato a Bíblia como algo real, verdadeiro. E aí eu me permito ser ministrada por tudo isso. Então, assim, é poderoso demais. É a Bíblia que nos ensina sobre o sacrifício de Jesus. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Como pode ter gente que não sabe sobre o sacrifício de Jesus? Fala sobre a redenção. É a Bíblia que nos leva a esse relacionamento com Ele, porque aí eu conheço, eu me relaciono, eu começo a conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Deus Filho, o Deus Espírito. É tremendo, é conhecimento. E nos dias difíceis a palavra nos traz conforto, já aconteceu comigo. Olha como uma coisa complementa a outra. Eu oro, eu clamo, eu pego a palavra, eu tenho a resposta daquilo que eu estou orando, sabe? É sempre uma coisa complementando a outra. O capítulo anterior a gente falou a importância da oração. Agora que nós estamos falando a importância da leitura da palavra e ser apaixonado por essa leitura. A palavra de Deus é uma fonte de força, consolação, sustento em todos os momentos da nossa vida. Tá difícil? Vamos para a palavra. Lia, não é assim. Sabe por que não é assim? Porque você quer que as coisas acontecem assim e o Senhor está te ensinando a como você se fortalecer nesse dia ruim.
Elia, tudo que eu queria era receber essa cura. Ok, vamos receber a força para passar por esse momento, a cura vai chegar. Tudo que eu queria era ver o meu filho servindo na igreja. Ok, vamos passar, vamos chegar até esse momento. Você quer já colher esse momento do seu filho servindo, do seu filho restaurado, mas você não quer ter esse tempo de oração, esse tempo de conhecimento do Senhor. E muitas vezes o Senhor está dando uma apertadinha aí um pouquinho mais, porque Ele quer te trazer mais perto dele. O Senhor quer que você o conheça, se fazer conhecido. E você precisa permitir tudo isso. Olha que lindo. Amar a palavra não significa apenas ler. Eu falei isso daí agorinha. Não é só sobre uma leitura. É leitura com entusiasmo. É leitura que gera em você emoção, que gera em você ação. Olha só, ela não significa apenas ler, mas praticar os seus ensinamentos. Então é ali que eu vou aprender sobre gerar memórias, é ali que eu vou aprender sobre o perdão, é ali que eu vou aprender valores, princípios, e aí eu vou poder ter essa vida e gerar em outros essa vida que eu quero, que nós falamos desde o primeiro capítulo, uma vida de integridade, generosidade, perdão, amor ao próximo. É nessa forma que eu vou construindo tudo isso. Hoje, essas duas lições, elas estão bem práticas, nos ensinando bem de forma prática o que fazer e agir, orar e ler a palavra. É tão simples e é essa arma poderosa que nós não usamos. A gente prefere ficar falando com um com o outro, a gente prefere não ler a palavra, ler um livro de fulano, um livro de Beltrano, enquanto toda a resposta, a verdade, aquilo que a gente precisa está ali. Mas, se tem um ponto positivo, né? E é muito interessante esse livro do pastor, porque ele sempre fala sobre isso. Tem o ponto positivo nessa escolha que eu vou fazer e tem ponto negativo. Então, de novo, ele fala: e quando os pais não cultivam o amor pela palavra? Você não cultiva o amor pela palavra, você não ama a palavra. Você está levando o seu filho a não amar a palavra. O que isso vai acarretar? Que isso vai desenvolver na vida do meu filho, já que o meu filho é o nosso foco aqui? Falta de uma base sólida espiritual. Qualquer vento, leva o teu filho, não está sólido, não tem base. Desconexão com a identidade dele espiritual, filho de quem espiritualmente falando? Aonde ele busca um socorro para esses momentos difíceis, aonde nem você vai estar do lado dele. Vulnerabilidade a influências negativas, sim, se torna vulnerável. Tudo aquilo que não tem uma base sólida se torna vulnerável. Dificuldades em tomar decisões morais, falando sobre moralidade. Falta de conhecimento sobre o amor e a graça de Deus. Falta de conhecimento sobre Jesus, sobre o poder. Dificuldade em enfrentar desafios espirituais. Perda de uma conexão significativa com a comunidade da fé. Dificuldade em lidar com as questões existenciais, e isso está tendo muito, limitação do crescimento espiritual e falta de transmissão da herança espiritual. Então, é importante eu desenvolver essa vida de oração e amor à palavra. E é importante, é essencial você envolver o seu filho nessa vida de oração e conhecimento da palavra. Agora, 10 chaves para você ser esse exemplo. E eu acho que serve tanto para o capítulo 20 como para o capítulo 21. Primeira coisa, você já pode me responder. Seja um exemplo. Primeiro ponto, seja um exemplo. Um exemplo de vida de oração, um exemplo de alguém que ama a palavra. O seu filho precisa ver você lendo a palavra, buscando respostas na palavra. Aconteceu aqui essa semana, eu e o Pedro, meu filho mais velho, ele estava com uma dúvida, estava com um certo questionamento, e eu falei para ele, filho, pega a palavra. Vamos ver o que a palavra diz sobre isso. Sabe por quê? Porque Deus se garante na palavra. Não é o que a mãe está pensando, não é, sabe? Não, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, Pedro. Só que eu ensinei o Pedro a todo esse tempo. Ele confia na palavra, ele confia no Deus da palavra. Então, para ele fica fácil. Ok, mãe, então vamos ver o que a Bíblia diz. E resposta para nós dois estava ali na palavra. Eu quero que você, minha irmã, viva isso.
como eu tenho vivido. Desenvolva isso, é possível. Leia a Bíblia em família. Faça a leitura da Bíblia um momento especial. Eu comecei com os meninos quando eles eram pequenos. Há tempo para você começar. As mamães que estão aí com um filhinho pequeno, o tempo é agora. Começa, sabe? Faz da leitura um momento especial. Tinha o cultinho, eles gostam da companhia. Requer tempo, requer esforço, sim. Precisamos organizar a nossa agenda familiar. Utilize recursos interativos. Hoje o que nós temos são recursos interativos, tanto para criança como para adolescente e até mesmo para o jovem adulto. Incentive a memorização de versículo, isso é muito legal, porque os meus meninos foram criados na igreja também. E ao participar do cultinho infantil, enquanto os pais estão sendo ministrados no templo, no culto para os adultos, as crianças estavam sendo ministradas no cultinho infantil. E no cultinho infantil tinha senha, tem que saber o versículo para poder entrar na sala, tem um versículo que te dá um chocolate, tem um versículo que falou com você. Então eles sempre foram crescendo assim, memorizar versículos. Os retiros espirituais também são tão maravilhosos. Eu incentivo você a incentivar o seu filho e você também a participar e a viver tudo isso. Relacione com a Bíblia como uma vida diária, foi o que eu te falei. Estava aqui num dia a dia, sentado na sala, falando sobre qualquer ponto. E aí começa a ver, mas porque eu acho isso, eu acho aquilo. Pega a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia tem resposta para tudo. Traga a Bíblia para o seu relacionamento diário. Participe de estudos em grupos. Ore pelos seus filhos, já falamos no capítulo anterior. Celebre as datas importantes que a Bíblia traz, Natal, Páscoa. Seja paciente e flexível. Minha irmã, não esqueça disso. Seja paciente e flexível. Vocês sabem, já me conhecem um pouquinho. Eu amo isso aqui, olha só. Cada criança tem o seu próprio ritmo de crescimento espiritual. Não fica comparando um com o outro, quem tem mais de um filho. E nem comparando o seu filho com o filho da vizinha também. E nem comparando a sua vida com o outro. Cada um tem o seu crescimento espiritual. Cada um, eu tenho o meu, você tem o seu. Nós estamos buscando crescer juntos. O seu filho tem um, o meu tem o outro. Cada um tem. É essencial respeitar as suas individualidades. Respeite, entenda, não force, crie essa atmosfera, crie essa motivação para o seu filho. Isso é muito importante. Nós não podemos esquecer disso daqui, das suas particularidades, das suas individualidades, cada pessoa. O objetivo desses 2 capítulos, eu diria, não só desse último que nós estamos estudando, não é apenas fazer com que os seus filhos sejam apaixonados pela palavra de Deus, para que seus filhos saibam como orar. O objetivo é ensiná-los a compreender tudo isso, a importância de tudo isso e aplicar os ensinamentos na sua vida diária. O maior objetivo é esse, levar tudo isso como base para a aplicação na sua vida diária. E dessa forma, nós podemos crescer, desenvolver uma fé genuína, uma fé pessoal, um conhecimento do Deus verdadeiro, respostas para as nossas perguntas, cura para as nossas feridas. Enfim, temos muita coisa maravilhosa. Olha só o que diz Deuteronômio 6:7, para nós encerrarmos. O Senhor falou isso aqui. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, falando sobre a palavra que o Senhor ordenou ao povo dele, lá no início. Ele fala o seguinte: você, as inculcarás a teu filho. A responsabilidade é tua. Inculcar aqui, ó. Vai inculcar aqui. Falarás dela assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, o tempo todo.
A palavra tem que ser viva o tempo todo na tua casa. Você vai falar dela quando você estiver paradinho, vai falar dela quando você estiver em movimento, você vai falar dela quando você estiver deitado, você vai falar dela quando você estiver sentado. Você tem essa função, essa obrigação de inculcar a palavra no teu filho. Primeiro ponto é inculcada a nós. E depois você passa ela a seguir. Sabe por quê? Por que, Lia, que é tão importante? Porque Hebreus 4:12 diz o seguinte: a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Gente, olha que forte isso. Como que a palavra, a leitura da palavra, ela é capaz de entrar, penetrar, dividir, separar aquilo que precisa ser separado. Eu preciso viver essa experiência. Eu te convido a viver essa experiência de leitura da palavra. E ele diz ainda mais: capaz de dividir juntas e medulas e julgar os pensamentos e intenções do coração. Coisas que só Deus sabe, só a palavra é capaz de julgar. Quais são as suas intenções mesmo? Quais são os seus pensamentos mesmo? Joga luz. E a perguntinha de reflexão é: como que você demonstra o seu amor pela palavra de Deus? Como você demonstra o seu amor pela palavra de Deus aos seus filhos? E qual que é o impacto que você acredita que o conhecimento pelo amor à palavra de Deus pode ter na vida espiritual e no futuro dos seus filhos? Se você acredita que é um impacto poderoso, positivo, então faça. Mas é você que vai me responder. Qual que é o impacto que você acredita que o conhecimento, o amor pela palavra pode ter na vida dos seus filhos? É isso. Assim nós encerramos mais 2 capítulos. Fiquem com Deus e até a próxima.